Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o pronobre vereador Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 94ª sessão ordinária, em 27 de outubro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, no exercício da presidência, e Ivanir de Melo, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Tio Carlos, Tereza Berger, Paulo Pinheiro, Sônia Rabelo, Carlo Caiado, Adilson Pires, professor Washington, Tânia Bastos, Marcelo Piuí, João Mendes de Jesus, Ivanir de Melo, Márcia Teixeira, Alexandre Cerruti, Paulo Messina e Dr. Eduardo Moura, 16, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Márcia Teixeira, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e 10 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Obrigado por ter me dado a voz. Me dê a voz, permaneça com ela forte para mim e para o Lula. Senhor presidente, vereador Edson Cretinina, senhores vereadores presentes, vereador Raimon, vereadora Tereza, vereador Sebastião Ferraz. Senhor presidente, eu vim aqui utilizar hoje esse horário numa prévia de finados aqui, parece que está quase todo mundo morto, quase não tem ninguém vivo. E para fazer não é uma denúncia, porque isso já não é mais denúncia, já está público, mas é um lamento, fazer um discurso realmente de lamentação ao nosso Estado e ao nosso país. Todos acompanharam pela imprensa no dia de ontem e no dia de hoje os fatos denunciados pelo deputado estadual Marcelo Freixo a respeito da questão ligada à sua segurança. Nós, há 3 semanas atrás, tivemos aqui uma solenidade onde homenageamos o deputado Marcelo Freixo com o título de cidadão carioca, cidadão honorário do Rio de Janeiro. E nós não queríamos, como dissemos naquela oportunidade, perder nenhum cidadão carioca, nem o deputado Marcelo Freixo, nem outro qualquer. Mas os fatos lamentáveis que aconteceram nas últimas semanas, nesse mês de outubro, levaram o parlamentar estadual, que presidiu a comissão, a CPI das milícias, lá na Assembleia Legislativa, a ser obrigado, a convite e convencido pela Anistia Internacional, a deixar momentaneamente o país. As denúncias são graves. Ele recebeu na última semana 7 denúncias através do Disque Denúncia, que se somam a outras 20 que ele já tinha recebido desde o início lá da CPI das milícias. Todos imaginam o que é um cidadão. Como ele disse claramente, ele não tem nenhum problema com nenhum miliciano, nem com nenhum outro cidadão desse grupo. Apenas ele exerce o seu mandato de deputado, fiscalizando esse tipo de grave problema, como terminou a CPI das milícias. Foram mais de 255 pessoas citadas, entre todas as pessoas possíveis, policiais, cidadãos comuns, políticos, parlamentares, vários estão na cadeia. E o que foi mostrado naquele momento é esse grave problema que tem braços econômicos que até o momento, lamentavelmente, não foram ainda tocados. Nós sabemos dos problemas que existem, a polícia sabe dos problemas que existem em relação
venda de gás, em relação à venda de ligações clandestinas de TV a cabo, a questão dos transportes coletivos, que essa casa aqui teve uma bela oportunidade de ajudar a melhorar e não conseguiu fazer, deixando que o prefeito fizesse por conta do Fantástico. Ou seja, uma série de fatos levam esse cidadão que simplesmente teve a coragem e tem a coragem de exercer o seu mandato, fazendo denúncias gravíssimas, e que agora, após as denúncias aumentarem principalmente em relação à sua família, ele foi obrigado a pedir, há alguns dias atrás, uma segurança para o seu filho, foi obrigado e aí foi convencido por pessoas que conhecem perfeitamente como é que se trabalha nessa área, pessoas da Anistia Internacional, foi convencido de que realmente teria que sair um pouquinho aqui do Rio para poder reorganizar a sua segurança. Pelo menos, há mais ou menos 2 semanas atrás, aconteceu uma cerimônia aqui na OAB, sob o comando do presidente da OAB regional, o Adidamus, em que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, fez uma homenagem ao Marcelo Freixo. Estiveram lá presentes várias autoridades, alguns desembargadores, como o desembargador Ciro Darlan, outros desembargadores, outras pessoas da sociedade, artistas, políticos, vários deputados estaduais presentes, vereadores, em que a OAB colocava muito claro essa situação, que não é um problema do Marcelo Freixo, do deputado estadual, é um problema da sociedade. E um problema mal resolvido. Vejam o que aconteceu nas últimas horas. Quando ele faz essa denúncia e anuncia que hoje, provavelmente já deve estar em viagem para o exterior, a Secretaria de Segurança Pública responde de uma maneira muito estranha. O secretário Mariano Beltrame responde que todas as denúncias foram apuradas e que, por medida de segurança, elas não foram publicizadas. Mas pelo menos uma pessoa deveria ter a informação do que é isso, o próprio, para saber o que ele tem que fazer. Eu não quero saber, não tenho nenhum interesse em ter essa informação da Secretaria de Segurança, como não é interesse passar isso para a imprensa, mas é interesse para o cidadão dizer o seguinte: olha, aquilo que aconteceu lá, que disseram que em tal endereço, tal fulano ia receber 400 mil para te matar, aquilo não é verdade, nós já sabemos o que aconteceu. Isso era uma obrigação da Secretaria de Segurança Pública entregar à pessoa, para que não aconteça depois o que aconteceu com a juíza Patrícia, em que alegam que ela não queria segurança particular, que ela não queria segurança oficial. Então, realmente, para todos nós que exercemos função pública aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, é um fato lamentável que repercute na imprensa internacional, nós vermos a necessidade de um cidadão que teve como único motivo de ser ameaçado de morte cumprir a sua função de fiscalizador pelo serviço, pelo Legislativo. A única coisa que o Marcelo tem feito é, corajosamente, levar adiante todas as denúncias que todos sabem que a televisão mostra, mas que as pessoas não têm a coragem de levar até o fim. Eu espero que esse fato sirva para que nós aqui no Rio de Janeiro possamos encarar de uma outra maneira. Nós vemos, por exemplo, como é que é normal, e essa vulgarização das coisas no Brasil são muito graves. Não é normal, nenhum de nós aqui pode aceitar como normal que essa Casa Legislativa tem uma série de colegas, tem que chamar de colegas, foram eleitos com a gente, presos. Não é verdade? Esta casa aqui teve um dia foi invadida pela polícia para prender um membro dessa casa aqui. Todos nós sofremos desdobramento disso. No dia em que eles entraram aqui, por exemplo, o motorista do meu carro, que estava parado, e eu, por azar, tinha uma vaga atrás de um dos vereadores presos, o meu motorista foi preso, achando que ele era da segurança do vereador que ia ser preso. Eu tive que ir lá embaixo tirar ele, já estava algemado para ser preso, porque o motorista, coitado, não tinha nada a ver com isso, ia ser preso porque acharam que era a segurança do outro vereador que estava aqui, que estava para ser preso. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação grave, e que muito mais grave do que isso é a vulgarização e o pensamento de que isso tudo é normal. Não é normal.
é um episódio triste e grave, sermos obrigados a ver o cidadão primeiro. Vocês devem imaginar o que é um cidadão, nós que exercemos mandato, você exerceu o mandato tendo que andar cercado por 4, 5 policiais. O que significa isso à sua família? O seu filho na escola, a sua filha na escola, a sua mulher, todos estarem sob a mira que a gente não sabe de quem. Nesse caso até sabe de quem, né? Porque a polícia sabe perfeitamente uma série de nomes de pessoas que estavam aí programadas para matar o Marcelo Freixo. Então eu queria usar o microfone daqui do plenário, dessa casa, para hipotecar a nossa primeira solidariedade ao colega parlamentar que tem que se parar, tem que se licenciar da vida pública. Ele está licenciado da Assembleia Legislativa, teve que viajar para um país fora, levando sua família, alegando, inclusive, ele resiste, diz que vai voltar dentro de um mês. Ninguém sabe se é verdade ou não. Porque exerceu plenamente seu mandato. Disse no microfone e na função de presidente de uma CPI aquilo que deve ser dito, aquilo que deve ser falado. É motivo de preocupação para todos nós. É motivo de muita preocupação para todos nós essa situação da vulgarização, da transformação da política em algo que sai das páginas políticas dos jornais para as páginas de polícia. E nós temos andado muito mais, nós políticos temos andado muito mais, as notícias sobre as nossas casas legislativas têm andado muito mais no final do jornal, na página policial, do que na página que deveria ser na página do trabalho legislativo. Lamento profundamente que nós tenhamos que perder momentaneamente um parlamentar para que seja mantida a sua segurança. E lamento profundamente que a Secretaria de Segurança tenha tentado colocar no ar que tomou as providências possíveis, mas, evidentemente, não tomou aquelas necessárias, que era avisar a própria vítima daquilo que estava sendo feito contra ela e daquilo que foi tomado de posição para lhe defender. Acredito que isso é uma página muito ruim, uma página muito triste para a política brasileira, para a história dos direitos humanos aqui do nosso país e do nosso Estado. Lamento profundamente e espero que o deputado Marcelo Freixo possa voltar e exercer novamente a sua missão parlamentar, que já é exercida com todas as dificuldades e com todos os problemas de alguém que, por onde anda, é sempre mira, é sempre alvo móvel de uma série de pessoas que alguns já sabem quem são e outros a gente não sabe nem quem são. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, antes de entrar no tema que irei abordar, eu quero desta tribuna manifestar a minha solidariedade, o meu carinho e dizer que, como milhões e milhões de brasileiros, neste momento, quero registrar a minha tristeza, mas também a minha certeza de que o ex-presidente Lula conseguirá ultrapassar esta fase difícil da sua vida, com toda a certeza. É um momento de extrema dor para a sua família e para todos os brasileiros, por que não dizer. Mas fica aqui o meu carinho, a minha solidariedade a um homem que foi presidente da República, um grande líder, um lutador, embora o meu partido seja oposição ao dele, entendo que neste momento todos nós brasileiros temos obrigação de unir a força do nosso pensamento para que este grande homem possa se recuperar e sua família ultrapasse este momento de grande sofrimento. Também ouvia com muita atenção o vereador Paulo Pinheiro falando
da questão do deputado estadual Marcelo Freixo, que é obrigado a se licenciar da sua atividade parlamentar, a sair do seu país, porque a sua segurança pessoal e a de sua família se vê ameaçada. Então, com muito pesar, nós também fazemos esse registro. Um registro muito triste, porque nós, parlamentares, estamos nas casas legislativas exatamente para defender os nossos pontos de vista, para defender a sociedade, e foi isso que o deputado Marcelo Freixo fez no cumprimento do dever dele como deputado, e as consequências, infelizmente, foram as piores. Eu acho até que de muito tempo para cá, este parlamentar não está vivendo. Porque eu imagino uma pessoa vivendo o estresse, a ansiedade do dia a dia, cercado por seguranças. Isto, minha gente, não é vida, não. Eu acho que nada é mais importante para o ser humano do que a sua liberdade, o seu poder, o seu direito, mas também o seu poder de ir e vir. Por último, eu quero me dirigir aos senhores, especialmente, e esta é uma das razões, ou melhor, a razão mais forte que me trouxe a esta tribuna, lamentar um fato que assisti ontem à noite, num programa humorístico de televisão, me parece que CQC, na TV Bandeirantes. Olha, eu fiquei extremamente chocada, até estarrecida com o que vi. Não querendo, de maneira nenhuma, aqui colocar a questão da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é o direito fundamental da democracia. Sem liberdade sem liberdade de expressão não há democracia. Então, não é isto, mas eu acho que esta liberdade de expressão, ela deve ser usada no sentido sempre construtivo e saber-se que jamais poderá ser usada para praticar o mal, para fomentar o ódio, para fomentar o preconceito, para fomentar a discriminação. Infelizmente, foi isso que eu assisti ontem à noite, quando, por acaso, porque confesso aos senhores que jamais tinha assistido a esse programa, por acaso, mudando de canal, me deparei com uma situação absurda, quando via o apresentador do programa, o humorista, sei lá, perguntando a algumas pessoas: quem você não gostaria de ter como vizinho? E havia várias respostas, mas todas elas preconceituosas. Um dizia que não gostaria de ter como vizinho um africano. O outro dizia que não gostaria de ter como vizinho um gay. O outro dizia que não gostaria de ter como vizinho um nordestino. O outro dizia que não gostaria de ter como vizinho um judeu. Depois se colocavam novamente num quadro, 4 ou 5 pessoas, não me lembro exatamente, um no papel de uma pessoa que morava numa favela, o outro um judeu usando um talit, o outro um argentino, um quarto um nordestino, e se perguntava: escuta, desses que estão aqui, quem você acharia que te passaria a volta? Te daria uma volta? E o sujeito respondia: com toda a certeza, aquele que mora na favela.
como se todas as pessoas que moram em favela fossem pessoas de má índole, deixando de considerar que a maioria absoluta, 98%, talvez até 99%, é constituída por trabalhadores. Depois perguntavam ao outro: escuta, quem desses 4 ou 5 que aí estão você considera esperto? E aí o sujeito respondia: aquele ali, o argentino, como se todo o argentino fosse um cara esperto, um cara que gostasse de levar vantagem. Quem você consideraria, quem você acha que é tolo, bobo, sujo? O nordestino. Quem você acha do grupo que está, que é mesquinho? É o judeu. Então, eu fiquei estarrecida com o quadro que assisti ontem à noite. É um programa humorístico? É um programa humorístico, sim. Mas jamais, em qualquer situação, se deve usar qualquer tipo de programa, qualquer tipo de situação para fomentar a discriminação, para fomentar o preconceito. E por isso hoje eu vou entrar com uma representação junto à TV Bandeirantes e eu quero explicações, sim. Eu quero explicações porque isto é inadmissível. Situações como esta, nós todos temos que dizer sempre não. Não ao preconceito, não à discriminação e que haja mais respeito à dignidade humana. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Eduardo Moura, meu colega, senhores vereadores e vereadoras presentes, funcionários da Câmara, telespectadores da TV Câmara, demais presentes, pessoal da técnica, todos uma boa tarde. Também, assim como meu colega Paulo Pinheiro, estou surpreso e decepcionado com as notícias a respeito do nosso colega parlamentar Freixo. E, em função dessas notícias, eu me lembro que minha irmã, quando eu pensei em me candidatar a vereador há 3 anos atrás, e que ela não se manifestava em termos de fazer campanha para mim, eu perguntava para ela: por que você não fala com suas amigas e amigos para votar em mim? E ela dizia assim: porque eu não quero que você morra. E eu ficava preocupado, porque ela, que trabalhou nessa casa alguns anos atrás e que tinha conhecimento razoavelmente da vida de um parlamentar, temia pela minha vida se eu fosse eleito. Agora, as coisas ficam mais próximas e mais compreensíveis para mim quando um colega nosso é ameaçado de morte e tem que fugir, literalmente, do país para não ser assassinado. Eu ontem também ouvi na televisão e também fiquei decepcionado quando 3 colegas nossos, não médicos, mas uma bióloga e um outro biólogo da Fiocruz, foi mostrado que eles estão sendo processados pela TK-CSA porque denunciaram as condições de poluição atmosférica que aquela companhia está causando com a sua siderurgia. E eu fico pensando se eu não posso vir aqui nesse plenário e fazer o mesmo tipo de denúncia, quando eu já recebi algumas notícias sobre a alta poluição que essa indústria está causando nos arredores da sua fábrica. Ao mesmo tempo, quando eu saio daqui, ontem às 4 horas da tarde, eu recebo um telefonema de uma senhora desesperada, que é dona de uma pizzaria e que tem um funcionário seu que foi operado há 3 dias atrás no Hospital Getúlio Vargas e que está no meio do corredor com uma bolsa coletora cheia de pus, segundo ela falou, e que dizem para ela que não há vagas, né, dentro do hospital, e ela pega meu telefone, meu site, apelando, né, para um vereador do PV e que ela
no ato de desespero, pede para arrumar uma vaga para ela no Getúlio Vargas, e eu digo para ela que, infelizmente, eu não tenho esse poder de arrumar uma vaga para as pessoas e que ela denunciasse isso nas televisões, que é assim que as coisas funcionam. Quando se consegue um momento de televisão, na mesma hora, os nossos secretários de saúde, nossos ministros da saúde resolvem aquele problema como se aquilo fosse a solução dos problemas de saúde. Eu vi o ministro da Saúde, domingo à noite, falar das maravilhas dos postos de saúde de família e das UPAs, que tinham resolvido o problema de saúde aqui do Rio de Janeiro, que, inclusive, o modelo já estava sendo exportado para a Argentina, e na Argentina as primeiras UPAs já estão sendo colocadas em prática, que vão resolver o problema de saúde da Argentina. A recém-empossada presidente, né, que ganhou a eleição, já vai começar a colocar as UPAs na Argentina. E quando me perguntaram qual é a solução para os problemas de saúde do Rio de Janeiro, não existe uma solução única, mas a remuneração adequada dos médicos é uma das soluções. E, para minha surpresa, eu recebo um e-mail de um amigo meu muito preocupado, que existe um projeto de lei tramitando no Senado, que se propõe a diminuir os salários dos médicos. Eu recebi de amigos de uma lista de médicos uma mensagem de preocupação a respeito de uma proposta que o governo federal, através do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, apresentou quanto à gratificação dos médicos. Trata-se do projeto de lei número 2203/2011, que tramita no Congresso. No parágrafo 3º e 9º do artigo 40 do referido projeto, fala-se que as gratificações de desempenho de atividade médica serão pagas correspondendo cada ponto, considerando o respectivo nível, classe, padrão e jornada de trabalho. Ora, os pontos devem possuir valor fixo e já estão determinados, devendo ser pagos em igualdade de condições para todos, independentemente da jornada de trabalho. Ocorre que os médicos possuem jornada especial prevista em lei específica. A proposta de modificar a jornada de trabalho dos médicos é um verdadeiro retrocesso. Nesse aspecto, trata-se de projeto de lei para prejudicar e reduzir vencimentos e gratificação. Vejam, a Lei 3999 de 61, no artigo 8, já estabelecia que para médicos a duração do trabalho é no máximo de 4 horas diárias, portanto, no máximo de 20 horas semanais. O disposto no artigo 4º da Lei 8.216 de 91 autoriza que os médicos servidores públicos, médico de saúde pública, médico do trabalho e médico veterinário realizem dupla jornada diária de 20 horas cada, totalizando 40 horas semanais, recebendo, por lógico, 2 pagamentos referentes a cada jornada de 20 horas. Posteriormente, adveio a Lei 9436, de 97, que dispõe especificamente sobre a jornada de trabalho de médico de saúde pública, médico do trabalho e veterinário da Administração Pública Federal, direta das autarquias e das fundações públicas federais. Em face da relevância da matéria, considerando-se os dispositivos legais dessa lei, que cito literalmente: a jornada de trabalho de 4 horas diárias dos servidores ocupantes de cargos efetivos integrantes das categorias funcionais de médico, médico de saúde pública, trabalho e veterinário de qualquer órgão da administração pública federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, corresponde aos vencimentos básicos fixados na tabela constante do anexo a esta lei. Os ocupantes dos cargos efetivos integrantes das categorias funcionais de que trata este artigo poderão, mediante opção funcional, exercer suas atividades em jornada de 8 horas diárias, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. A opção pelo regime de 40 horas de trabalho semanais corresponde a um cargo efetivo com 2 jornadas de 20 horas semanais de trabalho, observados para este fim os valores de vencimentos básicos fixados na tabela constante do anexo a esta lei, assegurada a aposentadoria integral aos seus exercentes. O adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 67, será calculado sobre os vencimentos básicos estabelecidos no anexo dessa lei. O artigo 19 prevê que devem ser respeitados os cargos que possuem carga horária semanal prevista em lei especial. Portanto, para servidores médicos da administração pública, a jornada de trabalho é de 20 horas semanais, havendo apenas uma tabela de vencimento básico e de gratificações. O servidor médico que cumpre 2 jornadas, ou seja, 8 horas diárias, 40 semanais, tem direito a perceber o dobro da referida remuneração. Essa é a prática legal que está vigente de longa data.
Não obstante, o próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Portaria 1100 de 2006, publicando a relação dos cargos cuja jornada de trabalho é inferior a 40 horas semanais. Nessa portaria, os primeiros relacionados são justamente os médicos, que possuem jornada de 20 horas em razão da determinação da Lei 9436. Por causa dessa proposta, o Ministério da Saúde mandou um arrazoado para o planejamento, pedindo que reconsiderem, já que com os salários atuais não se conseguem profissionais médicos para preencher os postos vagos. Não há motivos para a implementação de dispositivos que reduzam as referidas vantagens, como proposto no projeto de lei 2203 de 2011. O projeto de lei abrange médicos de carreiras diversas, e somente no Ministério da Saúde existem 40.664 desses profissionais, assim divididos, 11.890 em atividade, dos quais 8.700 com jornada de 20 horas e 2.103 com jornada estendida para 40 horas semanais. 28.000 aposentados e instituidores da pensão, dos quais 26.000 com provento de 20 horas e 2.100 com provento de 40 horas. Quanto aos aposentados e pensionistas, a aplicação das novas tabelas implicará alteração nos valores das vantagens decorrentes da aposentadoria, definidos, por exemplo, no artigo 192 da Lei 8.112 de 90, incisos 1 e 2, no artigo 184 da Lei 1.711 de 1952, e incisos 1 e 2 ainda no dispositivo referente ao adicional de tempo de serviço. Como efeito, a administração terá que proceder obrigatoriamente ao recálculo de todos os 28.774 proventos de aposentadoria e pensões, bem como um acompanhamento sistemático e contínuo até a absorção total dessas parcelas. Isso configura grave retrocesso e afronta os princípios constitucionais da isonomia, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. Fico aqui meu protesto representando a voz de muitos. Ou seja, existe um projeto de lei para diminuir os salários dos médicos. Eu espero que ele não passe. Obrigado e boa tarde. O próximo orador inscrito é o vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, público do plenário, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria inicialmente de pegar uma carona na fala da nobre vereadora Tereza Berger, a respeito desse programa, e quando ela iniciou sua fala, eu imaginei que ela diria algo relativo às críticas que são feitas aos políticos pelo programa CQC. O que me causa revolta, e eu gostaria de deixar isso patenteado, e agora eles inovaram, né, com preconceito em relação as diversas nuances que foram colocadas aqui pela vereadora, é a forma como eles fazem as denúncias e fazem os seus apanhados em relação aos políticos, sem darem a mínima chance de defesa. Eles se colocam como juízes e já fazem, já dizem que a pessoa está em equívoco, e todos aqueles deputados, senadores que eles entrevistam, e sempre tem esse mesmo comportamento, colocando o nariz de palhaço, fazendo com que a pessoa fique vermelha, e em alguns casos eu tive a oportunidade de observar que foram fatos que nem ainda estão como acertados em relação àquelas pessoas que tenham cometido algum equívoco. Eu acho isso muito ruim, eu acho isso deletério. E é interessante como às vezes, e aí em relação aos políticos, como se coloca às vezes todos os políticos num saco só e parece que é tudo igual.
Quantos vereadores, vereadoras aqui nessa casa têm projetos que são projetos que têm uma repercussão positiva para a população? A grande maioria dos projetos que são feitos aqui e também nas outras casas tem uma função de darem à população uma resposta aos seus anseios, mas isso não é falado, isso não é comentado, isso não é cogitado. E parece que eles estão piorando, né? Porque agora eles ainda estão com essa história de chegar, de adotar esse tipo de jornalismo imbecil, que não é, graças a Deus, a maioria dos jornalistas, a maioria da mídia tem uma função importante, né, que faz com que a gente saiba de tudo o que está acontecendo no nosso país, mas eles fazem a pior forma de jornalismo é feita por eles, mas justamente por isso, porque se eles dessem alguma chance para você ter defesa, mas não, você já é julgado e condenado sem chance de defesa. Eu sempre lembro, quando eu faço a defesa dos políticos sérios, eu sempre lembro que acontece isso todos os dias. Eu vi, por exemplo, agora recentemente, algumas críticas em relação a um projeto de lei que foi aprovado aqui na casa, e pessoas que, pelo que eu senti nas suas críticas, tenho certeza que não leram nenhum projeto e foram contrários e têm uma autoridade para dizer que aquilo ali está errado, sem conhecimento. Eu não venho para cá, senhor presidente, em nenhum momento para aprovar ou desaprovar um projeto sem antes ter lido. Eu voto com aquilo que eu julgo que seja o correto. Eu não sou a verdade, eu posso estar até equivocado, mas eu venho julgando que eu estou trabalhando da melhor forma para defender os interesses dos nossos munícipes. E isso é o que acontece aqui no dia a dia pela maioria dos vereadores, pela maioria das vereadoras. E eu lembro, inclusive, que eu até não sei se eu já comentei a respeito disso, no início do século passado, Oswaldo Cruz foi uma pessoa que foi execrada pela população porque iniciou aquele trabalho com as vacinas, a revolução das vacinas. Eu acho que todos devem lembrar disso. Hoje, algumas pessoas fazem defesa ferrenha daquele período que Oswaldo Cruz estava à frente da saúde pública e sabem que talvez fosse a única forma de exercer o seu trabalho tenha sido o que ele fez. Não estou entrando no mérito da questão. Agora, com certeza, isso é algo que tem que ser visto com profundidade. Eu dava uma aula sobre o Sistema Único de Saúde, agora recentemente num curso sobre o SUS, e antes de entrar na questão da revolução das vacinas e daquele modelo campanhista que Oswaldo Cruz adotou, eu perguntei: o que vocês acharam de Oswaldo Cruz no início do século, quando ele interviu daquela forma que houve a sua intervenção, invadindo as casas, queimando colchões, etc. Algumas pessoas que conheciam o fato opinaram favoravelmente. Agora, se você pintar aquele fato, aquela situação de uma forma que mostre crítica, que faça críticas ferrenhas em relação ao que aconteceu ali, com certeza a pessoa, às vezes influenciada, se deixa levar e pensa que tinha outra forma de se resolver o problema. Eu insisto, eu não estou entrando na questão em si, defendendo ou acusando, eu estou colocando o que ocorre com os políticos atualmente, e que nós somos vistos como vilões, muitas vezes, muitas vezes, sem que nem tenhamos sido julgados, e as pessoas às vezes pensam que todos são da mesma forma, que às vezes é colocado pelas pessoas. Mas eu queria pegar uma carona também, hoje, a respeito do que colocou o nobre vereador Edson da Creatinina, que está o nosso presidente em exercício,
a respeito da CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, né, e como membro da comissão Rio+20, a comissão que nós fazemos parte, eu e o vereador Edson Creatinini é o presidente, eu gostaria de falar que, no período entre o início da construção da fábrica e o início da operação, em junho de 2010, várias denúncias de irregularidades, como dragagem, circulação de navios, destruição do manguezal da Baía de Sepetiba, problemas trabalhistas referentes a 120 trabalhadores mobilizados para a construção da usina sem contrato de trabalho, além de operários subcontratados em condições degradantes de trabalho, motivaram notícias na imprensa e intervenções no Ministério Público. Pouco mais de um mês após o início das operações da Companhia Siderúrgica do Atlântico, ocorrido em julho de 2010, as queixas dos moradores sobre a poluição atmosférica, um pó brilhoso, prateado, que estaria causando problemas de saúde, começaram a circular na imprensa e eles alegam que é grafite. Não é. Está provado por um trabalho que foi feito no Instituto Oswaldo Cruz e pela Escola Nacional de Saúde Pública, que existem diversos outros componentes, como manganês, cádmio, etc., que faz parte dessa poeira e que está trazendo sérios problemas para a população do entorno da siderúrgica. Não há dúvidas que a população local está sendo prejudicada, pois após a implantação da siderúrgica, ocorreu o surgimento ou agravamento de uma série de problemas de saúde, incluindo problemas respiratórios, dermatológicos e oftalmológicos, principalmente nas crianças e principalmente nas crianças atópicas, que ficam mais sujeitas, porque elas têm uma possibilidade maior, através desta contaminação do ar, de terem asmas, bronquites e problemas respiratórios outros. A estes problemas foram adicionados alguns outros, alguns já previstos por pesquisadores da Fiocruz, tais como ruídos da linha férrea de trem de madrugada, durante e após o início da circulação de trens, problemas econômicos entre os pescadores afetados com a redução da pesca, falta de informações e até ameaças feitas às pessoas que denunciaram problemas da Companhia Atlântico, dentre outros. Alguns profissionais da Fiocruz continuaram mobilizados em torno do problema, produzindo algumas ações, tais como atendimento médico de moradores atingidos, tanto no ambulatório do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, como também no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Todos os problemas relatados pela população local e as atividades desenvolvidas pelos técnicos da Fiocruz apontam para a gravidade dos problemas atuais e futuros, seja em função da poluição atmosférica, seja através dos eventos agudos já ocorridos ou que poderão vir a ocorrer. A presença de particulados, inclusive de grafite e outros produtos e outras substâncias químicas, principalmente em função da concentração de particulados de menor granulometria, pode provocar vários problemas respiratórios ou agravar os pré-existentes, principalmente nas populações mais vulneráveis, como eu disse, as crianças e os idosos. E os idosos por causa de problemas de doença pulmonar obstrutiva crônica, e as crianças, como eu já disse, através de doenças atópicas, principalmente aquelas crianças atópicas, aquelas crianças alérgicas. Infelizmente, a legislação brasileira não é tão exigente quanto a legislação da Alemanha, por exemplo, onde a ThyssenKrupp tem sua sede, o que torna sua instalação aqui no nosso país um grande negócio, por não ser tão exigida como no seu país. Infelizmente, a população é quem paga um alto preço por isso. Precisamos nos unir para cobrar a responsabilidade desses empresários. O que eles não fazem na Alemanha, não podem fazer aqui também. Para minha surpresa, cientistas brasileiros, como foi dito aqui, que denunciaram a imprensa atrás procedimentos, estão sendo processados pela empresa. São eles os senhores Alexandre Pessoa, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio,
e Hermano de Castro, pesquisador do Centro de Estudo em Saúde Trabalhador da ENSP, Fiocruz. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir a sua ajuda e a ajuda dos meus pares em relação a isso, e nós não demos o apoio inicial à Siderúrgica do Atlântico para que ela fizesse um trabalho como o que está sendo realizado. E em função desse processo, ao meu colega médico, pneumologista, eu gostaria de dizer que nós estamos encaminhando, através da minha assessoria, uma moção de repúdio para a CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, multinacional alemã, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos em relação a isso. Muito obrigado. Só um adendo, Eduardo Moura, a bióloga Mônica Lima, se não me engano, da UERJ, também está sendo processada pela CSA. São 3 processos. Tá. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador José Everardo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eu queria primeiro parabenizar a nossa companheira Tânia, que hoje está completando exatos 25 anos bem vividos. Então, Tânia, parabéns pelos seus 25 anos bem vividos. Esta funcionária exemplar, que eu aproveito a oportunidade para parabenizar todos os funcionários desta casa, de todos os cargos e funções. Porque se eu tivesse que fazer algum comentário com relação aos funcionários desta casa, eu só faria elogios a todos, inclusive os funcionários da Locante. Esses guerreiros que a gente às vezes sai 10, 11 horas da noite, eles estão aí fazendo a manutenção da casa para quando chegarmos no dia seguinte, sermos recebidos neste ambiente salutar e agradável. Então, Tânia, eu estendo meus parabéns a todos os membros desta casa, cerimonial, secretaria-geral, gabinete da presidência. Então, a todos, sintam-se homenageados pelo Dia do Funcionário e pelo aniversário hoje da Tânia, que, de certa forma, todos nós estamos aniversariando. Dia 1º de novembro, Dia Mundial do Vegano. Desde o dia 1º de novembro de 1994, em diversas regiões do planeta se comemora o Dia Mundial do Vegano. Estamos com o PL número 1114 de 2011, que inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia do Vegano. O que é veganismo? É uma filosofia de vida motivada por convicções éticas baseadas nos direitos dos animais. Luta contra qualquer tipo de qualquer uso e exploração de animais não humanos como propriedade dos animais humanos. Veganos excluem de sua dieta qualquer alimento de origem animal. Não comem nenhum tipo de carne, não comem ovos, leite e derivados e mel. Não usam artigos de pele, lã, couro, seda ou adornos com plumas, marfim ou que tenham componentes de origem animal. Veganos são contra rodeios, vaquejadas, rinhas, comércio de animais, circos, experimentos em laboratórios ou qualquer atividade que envolva sofrimento, exploração, opressão dos animais e uso dos mesmos como meros objetos ou mercadoria. Veganos lutam por uma ética universalista, lutam pela paz, dignidade e justiça, que inclua
os animais, que respeita a vida e a sustentabilidade do nosso planeta Terra. Animais como sujeitos de direito. Veganismo, todos pela justiça, ética e liberdade. No Brasil, senhor presidente, êxito da creatinina. Em média, 1 quilo de carne bovina é responsável por 10 mil metros quadrados de floresta desmatada. Utilização de 15 mil litros d'água, além do despejo de excrementos, antibióticos, inseticidas, hormônios, bactericidas, que inevitavelmente atingem os lençóis freáticos, rios e mares. Então, senhor presidente, cabe aqui um comentário. O problema que é causado pela indústria da carne. Eu não sou vegetariano e muito menos vegano, mas a partir do momento que nós passamos a tomar conhecimento das coisas que acontecem e como se assassinam os animais, e essa é a verdade, é um assassinato, eu passei a reduzir o consumo de carne, que é difícil. Nós somos criados e incentivados a consumir carne. Mas eu perguntamos a eles se querem morrer e servir de alimentos para a gente? Então a forma como se assassinam os animais, ela é muito cruel. Tem até um companheiro que ele dizia outro dia, nós comemos defuntos, e é uma verdade. E é isso que eu estou fazendo, estou tentando reduzir, estou me orientando, porque existe alguns tipos de alimentos que substituem a carne com vantagem. E mais, o vegano vive em média 10 anos mais. Então, para aqueles que querem viver mais e com saúde, adotem essa ideia. É interessante. Para se ter uma ideia, hoje, todos os meios de transporte do mundo contribuem para o efeito estufa, que é todo esse problema causado, com 13%, e a pecuária com 18%. Isso não é dito, porque no Congresso Nacional nós temos em torno de 200 parlamentares, representantes dos grandes donos de terra. Em função disso, nada disso é divulgado pela grande mídia, que, via de regra, é venal. Essa é a verdade. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Rubens Andrade, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores aqui presentes e vereadora no plenário, ou aqueles que se encontram na casa, em seus gabinetes. Escutava aqui atentamente a fala da vereadora Tereza Berg, depois o vereador que... Antes, o vereador José Everaldo, vereador Eduardo Moura aqui, doutor Eduardo Moura, sobre a matéria de um programa de televisão em relação à política. É um processo histórico do ponto de vista dos programas humorísticos aí, de traçar e colocar em pauta a questão da política, e que não vem de agora. Fica aqui uma indicação, no canal Viva, ele tem repetido aí uma série de documentários de 1/4 de século passado, aproximadamente 25, 26 anos atrás, e tem lá um programa humorístico, e que tem a sua apresentação com dados internacionais de figuras da época, e é impressionante, né? Você tira ali, se atualizasse agora, chamar um jovem. O problema é que o personagem hoje
que apresenta um talk show, né? Um show desse de entrevista, vou traduzir aqui, né? Tentar essa compreensão na televisão brasileira, mas a pauta é a mesma. Se tirasse ali o personagem, as pessoas pensariam que o tema que nós estamos vendo na televisão hoje, nos programas humorísticos, seja um programa recente. Qualquer forma de ter o Ibope, as pessoas rirem, verem a situação, enfim. Só que em um quarto de século, nós avançamos bastante nesse país, em que a escolha não é mais por um colégio eleitoral. É importante dizer isso, que os deputados eleitos ou os senadores biônicos que não eram escolhidos pela população, eles eram indicados à época, eles iam ao colégio eleitoral e escolhiam o presidente da República de antemão, já traçado pelos generais ou pelo comando militar de plantão à época. Esse ciclo rompe ali em 1985, quando o PDS, que depois virou PFL, hoje é o DEM, a parte dele do PDS, né, a Aliança Democrática, enfim, resolve romper com o candidato do sistema à época, para eleger o, então, ex-governador, senador, deputado, primeiro-ministro, Tancredo Neves. O Silvio Tendler lançou agora recentemente um documentário que retrata aí essa época recente da nossa história. Nós não escolhemos prefeito da nossa cidade do Rio de Janeiro até 1985. Em 76, essa casa voltou a abrigar aqui os vereadores, em 77, aliás, escolhidos em 1976. E o prefeito, então, na época, em 83, era escolhido pelo governador do estado, porque ali nós voltamos a escolher o governador. E a partir de 85, o Rio de Janeiro voltou a escolher o seu prefeito. 85, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008. 7 eleições para prefeito em nossa cidade. Em 89 e 88 a Constituição, 1988, e em 1989 voltamos a escolher o presidente da República. Então, são os programas. Penso que incomodam, chateiam, porque não jogam para cima, não agrega valor ali, populariza o que os meios de comunicação, ou jornais, ou revistas, que a elite desse país ainda tem acesso, pode adquirir, ler, enfim, ou os blogs, enfim, as mensagens da internet. Mas tem um diferencial nessa história. E aí é importante retratar aqui da tribuna da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, vereadores e vereadoras nesta casa, e governadores nos estados brasileiros, prefeitos e a presidente da República, eles não foram escolhidos pelo colégio eleitoral, não foram bionicamente indicados por um militar de plantão ou um comando militar, uma junta governativa. Querendo ou não, gostando ou não, eles foram escolhidos pelo povo brasileiro, pelos eleitores desse país. E penso que os programas humorísticos, porque, por exemplo, quem coordena esse programa que a vereadora Tereza aqui citou, eu faço um esforço, tentar, na época da ditadura, acho que ele era um jovem, né, no mesmo canal de comunicação, eu não consigo. E era um canal que abrigava o Canal Livre à época. Quem acompanhava ali as memoráveis entrevistas de Darcy Ribeiro, estou dando um exemplo desse, Paulo Freire, Brizola, Miguel Arraes e tantos outros brasileiros no Canal Livre dessa TV. Eu não lembro desse comediante nos seus programas, salvo a falta de memória aqui, um lapso, um equívoco, um questionamento em relação à política e os políticos. Interessante, isso é a época da ditadura militar. E hoje, pauta
né, num escárnio, estou dizendo que merece ou não, mas tem um detalhe, é a democracia. E foram eleitos pela população. São Paulo, por exemplo, escolheu um ex-palhaço, um palhaço, falando que a política, ele era candidato a deputado federal porque ele não sabia o que era ser um deputado federal. Mas pediu o voto das pessoas para que ele pudesse chegar em Brasília e contasse o que era deputado federal. Penso que esses programas humorísticos, os eleitores, mais de 1 milhão de eleitores em São Paulo, deveriam escrever, mandar um e-mail, ligar para o gabinete, para saber se o hoje deputado federal, ex-palhaço ou atual palhaço, na sua profissão, ele pode esclarecer à população o que é ser deputado federal. Isso seria fantástico para a democracia, porque daqui a 3 anos teremos eleições para deputado federal de novo, e São Paulo vai ter que renovar sua bancada ou não. Seria uma ação proativa, seria um trabalho positivo para a democracia. E eu volto a falar isso porque eu ouvi hoje aqui mais de um pronunciamento. E dizer que até alguns parlamentares que se sentem incomodados muitas vezes com seus pares, com essa representação, por alguma posição ideológica, religiosa, partidária, política ou de compreensão, tem que entender que o parlamento brasileiro, ele reflete a diferenciação, a estratificação e a multiplicidade da sociedade brasileira. Não quero dizer se é rica ou pobre ou não, do ponto de vista cultural, político e ideológico, mas é essa representação que, ora, no passado recente, 1994, o Rio de Janeiro teve ali a fraude de como se deu aquele processo eleitoral e avançou para o voto em urna eletrônica, mas aperfeiçoar esse processo de escolha é a saída. Fora disso é ditadura militar, seja ela à direita ou à esquerda ou de centro. Ou uma ditadura civil, ou seja lá o que for. E incomoda, porque a democracia é um processo de construção, é um processo trabalhoso, é um processo não só de falar, mas de ouvir. É um processo que a Câmara avançou depois, né? Quem lembra a Câmara Municipal há 10 anos atrás, não tinha aqui uma Rio TV Câmara, para que as pessoas pudessem acompanhar o trabalho dos seus representantes aqui. Não tínhamos um painel eletrônico para que as pessoas pudessem digitar e marcar a sua presença aqui e ficar disponibilizado na internet. Enfim, nós tínhamos ali uma cabina do voto com a sessão, com voto secreto em vetos e outras matérias. Aumentamos em muita produtividade por conta de ganhar um tempo ali grande, porque depois da votação contava em papel se o voto valia sim ou não naquele momento. Agora, esse é um processo de aperfeiçoamento. Agora, o temor nessa discussão toda é que como citei esse programa há 25 anos passados, levasse a melhora da representação política, poderíamos estar nem tratando desse tema aqui, mas o que incomoda é que, e leva à contradição na sociedade, é isso, que ao mesmo tempo que despolitiza e rebaixa, joga para baixo a atividade política, que o parlamento é uma dessas expressões, porque a pessoa faz política no seu sindicato, na sua associação de moradores, no seu condomínio, quando mora, no seu bairro, na sua atividade social, de um modo geral, numa associação recreativa, cultural. Congrega pessoas, tem que falar, ouvir, discutir, definir, se posicionar. Agora, se esse processo político, é um processo político, a despolitização, não é à toa, que faz com que hoje mais de 1 milhão de pessoas não votem vereador na cidade do Rio de Janeiro, nos fizesse avançar na representação, seria o primeiro aqui a louvar. Só que nesse processo de despolitização e rebaixar a representação política, nós vamos tendo tudo.
no parlamento, até aqueles que querem se eleger, como em São Paulo, deputado federal, sem saber para que serve ou qual é o seu papel, a sua atribuição, deputado federal. E depois de quase um ano, ninguém cobra para que o deputado federal mais votado no Brasil, com mais de 1 milhão de votos, diga se ele sabe o que é ser deputado federal. Porque as pessoas acharam engraçado, enfim, ou se é tudo igual, eu não voto, mas alguém vai escolher por você, pela senhora, pelo senhor. E essa é a regra do jogo. E a democracia não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é um processo de construção contínua. Por isso que fica aqui essas pontuações, porque quem já participa há tempo na vida política desse país vai percebendo que a relação na ponta, nas ruas, quem é da cidade, principalmente nas áreas mais pobres, em que falta a presença do poder público com equipamentos, com ações, melhorando as condições de vida, já é uma relação quase que direta. Senhor vereador, se eu fizer isso aqui, tem meu apoio da minha família e vai... Estabelece uma relação quase que venal e perigosa. Então, esse é um debate que nós não podemos deixar de fazer. E faço aqui um convite, um chamamento aos senhores vereadores e vereadoras que me escutem. Começa a anotar no caderninho quantas pessoas perguntam quais são os seus projetos de lei aqui, como é que você votou um outro projeto, como é que você vê o orçamento da cidade, a política pública de saúde, educação, transporte, saneamento e por aí vai. Porque, concluindo, senhor presidente, no momento de crise ou no momento das crises, a tendência é o fechamento e a salvaguarda do que atende primeiro a pessoa enquanto ser humano, na sua defesa e de sobrevivência. Não estou dizendo que não seja legítimo, eu não estou dizendo que não seja um processo natural humano de autodefesa, mas é extremamente perigoso para a vida política e para a escolha e a representação política em nossa cidade, no Estado e no país. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Remon, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Edson da Creatinina, nobres vereadores aqui presentes, vereador Rubens Andrade, pessoal que trabalha aqui no plenário. Eu ouvi atentamente as falas que me antecederam, de modo particular a fala última do vereador Rubens Andrade, e, de fato, precisamos estender a discussão política sobre aquilo que verdadeiramente é política, o que deve ser a política. Nós vivemos em tempos de muito descrédito da classe política, e eu costumo entender que esse descrédito é um descrédito que precisa ser contornado. Precisamos resgatar a credibilidade na política, resgatar a credibilidade no projeto político que nós acreditamos ser importante para trabalhar a transformação da sociedade. Ontem à noite estava aqui na Lapa, no grupo teatral, no projeto teatral Tá na Rua, e éramos lá até às 11 horas da noite, mais ou menos umas 100 pessoas, discutindo justamente essa sociedade que nós não abrimos mão de construir, essa sociedade que não está construída, esse processo político, democrático, de construção de sociedade que não está dado, que não é hermético, que não se constrói em gavetas, que não se constrói desvinculado das diversas outras realidades da sociedade, do povo dessa cidade ou de qualquer outra cidade. Nesse entendimento, a colocação de que o poder público, ao olhar para a cidade, tem que compreender que ela não é alguém, ela não é composta de pessoas que ficam com as mãos estendidas, com as palmas para cima, esperando que as políticas públicas venham sobre ela, mas que para nós resgatarmos a dimensão da construção da verdadeira política, o poder público tem que entender que as pessoas estão ávidas por participar desse processo de construção. E por mais que o que se nos parece é a despolitização geral, porque isso também nos é vendido
pelas mídias, pelos meios de comunicação, e isso vai impregnando na realidade, no tecido social e na realidade das pessoas, a ponto de nós, na atividade mais importante, ou mais importante, na atividade também muito importante que um parlamentar tem hoje na cidade, de dizer aos eleitores, de dizer às pessoas, de dizer aos cidadãos o que está fazendo, às vezes as pessoas não querem ouvir, porque estão definidas, estão determinadas a entender que a classe política é alguém com quem nós não dialogamos, com quem a sociedade não dialoga. Precisamos inverter essa lógica. E, portanto, nessa construção de democracia, nessa construção política, entender o outro, por mais que o outro esteja resistente a discutir política, entender o outro como alguém que não está de mãos para cima, de mãos abertas, como que querendo receber as políticas, mas como alguém que quer construir o processo político. E é isso exatamente que ontem discutíamos lá no projeto Tá na Rua, lá de um dos maiores teatrólogos que o Brasil tem, teatrólogo de rua, teatrólogo de arte pública, que é o querido Amir Haddad, discutindo ontem ali na Lapa. Lembrando isso, eu tenho por prática, desde 2009, desde o início desse mandato, eu tenho por prática fazer o que eu chamo, que não estou inventando a pólvora, nem descobrindo aquilo que é inédito, nem fazendo o que é inédito. Muitos vereadores fazem isso, muitos parlamentares fazem isso pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e aqui no Rio de Janeiro não é diferente, mas eu tenho desde o início de 2009 a prática de fazer a prestação de contas do nosso mandato em praça pública. Toda segunda-feira na Praça Mário Lago, no Buraco do Lume, toda segunda-feira, com exceção dos dias de chuva, como foi ontem, por exemplo, mas em outros espaços da cidade a gente também tem estado presente. Praça Sans Penha, Praça Afonso Pena, Largo da Carioca, Largo do Machado, na Portaria da PUC, na Taquara, em Jacarepaguá, em Marechal Hermes, em outros espaços nós estamos, que são espaços onde a gente tem alguma articulação, alguma vinculação com os moradores, nós fazemos isso. E as pessoas sempre dizem, né, olha, você está em tal lugar, por que não vem para o nosso também? E aí aconteceu um fato muito interessante nessa última semana, de que uma das nossas banquinhas de prestação de contas, chegou uma senhora com uma máquina fotográfica na mão e disse que isso é um absurdo, isso não pode acontecer, vou fotografar, denunciar ao TRE, campanha eleitoral extemporânea, isso é um absurdo e tal. Então, quando você não faz, né, a população diz assim, olha, o cara não presta conta. Quando faz, não que a população não queira, que a maioria das pessoas de fato quer, mas só para acenar para essa possibilidade do embate político, até por conta do descrédito que a classe política vem carregando nos seus ombros, as pessoas disseram, a senhora disse ontem, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, quando na verdade o que se está fazendo é exatamente aquilo que a gente se propõe a fazer, que é o entendimento de que o povo não é uma tábula rasa, mas o povo é aquele que pode colaborar, inclusive na produção de processos legislativos e na produção da fiscalização, que é uma das prerrogativas das quais nós não podemos abrir mão, que é de fiscalizar a execução das leis para o benefício da população que o Executivo tem que fazer. Senhor presidente, além dessa pequena consideração, que é apenas uma contribuição naquilo que já foi falado hoje aqui pelos que me antecederam, eu queria também usar esse restinho de tempo que tenho para exprimir aqui, como membro do Partido dos Trabalhadores, e mesmo se não o fosse, como parlamentar da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, expressar a minha solidariedade ao presidente Lula e à dona Marisa pelo tratamento de câncer que o presidente Lula começou no dia de ontem, a partir do diagnóstico feito na última sexta-feira. Dizer do presidente Lula que o que nós esperamos é que ele se cure o mais rápido possível, que tenha sua saúde restabelecida, e fazer aqui, a partir desse parlamento, a partir dessa tribuna, uma confissão de público, de dizer, da minha parte e do entendimento de muitos da sociedade brasileira, que nós muito precisamos do presidente Lula para ajudar a interferir na política nacional e internacional, para ajudar a direcionar aquilo que nós compreendemos como uma política que constrói, não para as pessoas,
mas com as pessoas e também para elas, mas de modo particular com elas. Eu queria lembrar aqui um exemplo de uma senhora do interior que me ligou lá da cidade onde minha família mora e dizia para mim assim, espantada, e um pouco essa expressão bonita do povo simples que sempre teve no presidente Lula, alguém que fosse voz das suas vozes e que fosse representação legítima dos direitos daqueles que são os mais pobres do país. Dizia essa senhora para mim, Raymond, como é que um homem daquele pode ter a sua voz calada? Ainda precisamos muito que o presidente Lula fale por nós, fale conosco e fale de nós. Então, presidente Lula, aqui vai a solidariedade desse vereador que também é do seu partido, mas que também quer reproduzir a voz de milhares, a voz de milhões e, por que não dizer, a voz de muitos milhões, espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, que a seu modo, do seu jeito, elevam também seu coração, seu sentimento, sua mente a Deus, para que o tratamento seja eficaz e para que o presidente Lula, restabelecido, continue a colaborar com a construção daquilo que nós mais queremos, que é a construção de um país que é para todos, de um país e de uma sociedade nacional e internacional, que de fato discuta a verdadeira política, em que coloque não o capital no centro, mas que coloque o ser humano no centro, como é o desejo de alguém que tem também essa dimensão socialista que tem o presidente Lula. Então, a nossa solidariedade, nosso apoio, nossa força, nossas orações, nossos sentimentos, nossos mais puros pensamentos, elevados a Deus pelo restabelecimento do nosso querido presidente Lula. Também me solidarizo com suas palavras e desejo o pronto restabelecimento do nosso ex-presidente Lula. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica 12A de 2006, de autoria da vereadora Aspásia Camargo, Stepane Cessian, Edson Santos, Rogério Bittar, Dr. Carlos Eduardo, Rubens Andrade, pastora Márcia Teixeira, Luiz Antônio Guaraná, Brizola Neto, Dionísio Lins, Jorge Babu e Jorge Felipe, que altera e acrescenta o dispositivo à Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a iniciativa e competências privativas do prefeito, quanto à apresentação de projetos de lei e à organização da administração pública. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para pedir verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador, professor Washington. Solicito aos vereadores. Só um minuto que o painel ainda vai ser liberado. Painel liberado. Peço aos vereadores que registrem as suas presenças e os vereadores que estão em seus gabinetes, que, por favor, desçam para fazê-lo.
A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação, presentes 13 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, nem dá continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.